Oi, filhotes! Bacana, que bom que vocês estão de novo aqui no nosso canal. Assistam todas as aulas da sequência Te Prepara para o Enem e esperem as novidades. Hoje, gravamos uma aula de mitose especial. Vamos falar de ciclo celular, mitose, ponto de checagem, as etapas da mitose, fazer uma relaçãozinha com o câncer. É uma aula completinha, redondinha para a tua prova. Então te inscreve, indica para os amigos, dá o like, ativa o sininho para que sempre fique ligado nas aulas que a gente vai gravar para vocês. Um beijão! Fala, filhotes, estamos aqui mais uma vez para nossa aulinha especial. Hoje o tema é mitose. Tem gente pedindo, peça a sua aula também, tá? Fica ligado. Para a gente começar a falar de mitose, primeiro vamos ter que entender o que é um ciclo celular. O ciclo celular é um ciclo de vida de uma célula. É quando a célula cresce e se prepara para uma divisão, até que ocorre a divisão de fato. Então, o período em que ela se prepara para dividir e a divisão, de fato, comporta um ciclo celular. Vamos lá. A primeira etapa do ciclo celular é quando a célula está se preparando para dividir. E nós chamamos isso de intérfase. Muito cuidado! Durante muito tempo, os biólogos achavam que a intérfase era um momento de repouso, de descanso, como se a célula estivesse dormindo. Isso é um grande erro. A gente vai ver hoje aqui que a intérfase é um momento de maior metabolismo, de maior síntese proteica. Na verdade, a célula trabalha mesmo durante a intérfase. Agora vamos lá. Atenção, filho! Na prova é bom que você reconheça por imagem e texto qual é a característica de uma célula em intérfase. Eu já separei para ti. Vem cá. Vai ser assim, ó. Quando a célula está em intérfase, você vai analisar esses 4 pontos. Vamos lá. Primeiro, a carioteca vai estar íntegra, que é isso aqui, ó. É a membrana que reveste o núcleo. Ela tem que estar perfeita, tá bem? Segundo, o nucleolo tem que estar visível. O nucleolo é essa massa altamente densa, tá vendo? Sabe do que ele é feito? O nucleolo é uma massa de RNA ribossômico e proteínas. Ele tem que estar inteiro, normalzão, tá? Tem que ter a cromatina em finíssimos filamentos. O que é isso? A cromatina é o nosso DNA. Então nós temos 46 moléculas de DNA. Quando essas 46 moléculas estão descondensadas e emaranhadas, enroladas umas nas outras, nós chamamos de cromatina. Não vai esquecer, tá? Então, cromatina é formada pelos nossos 46 DNAs emaranhados, que seria essa imagem aqui, ó. Fechado? E o quarto ponto, a intensa atividade metabólica. Eu vou te mostrar que é durante a intérfase que o gene está sendo expresso e as proteínas estão sendo fabricadas. Vamos lá. Mais um ponto fundamental. Você vai dividir a intérfase em 3 períodos, G1, S e G2. Fechado isso? Agora, muito cuidado. No período G1 é quando a célula mais cresce, é quando a célula produz muito RNA e muita proteína. Eu quero que você faça uma comparação comigo. Imagina que eu tenho uma fazenda para dividir para 2 filhos. O que eu faria? Eu teria que duplicar o meu patrimônio para então dividir. A intérfase é esse momento. A intérfase é quando a célula tem que duplicar as suas organelas, tem que duplicar a proteína, tem que duplicar carboidrato, tem que duplicar o material genético. Para quê? Para poder dividir em 2 células filhas iguais. Deu para entender? Então vamos lá. No período G1, a célula cresce, por quê? Porque ela produziu RNA e sintetizou muita proteína. Por isso que o citoplasma aumentou de tamanho. A fase mais importante, o período mais importante é o S. É quando eu tenho a duplicação do DNA. Agora vem todo mundo para cá. Olha que interessante. Esse gráfico está representando o que acontece com a quantidade de DNA durante a intérfase. Reparem que no período G1, a quantidade de DNA era essa aqui, ó. Sabe por quê? Porque a célula tinha 46 cromossomos e cada cromossomo tinha apenas uma cromátide. Sabe o que é a cromátide? É a molécula de DNA, uma só. Quando passou pelo período S, que é aqui de azul, ó,
Quando passou pelo período S, olha como a quantidade de DNA duplicou. Sabe por quê, filho? Porque a célula agora tem 46 cromossomos, mas cada cromossomo tem 2 cromátides. Olha o desenho. Ou seja, cada cromossomo tem 2 moléculas de DNA. Para um pouquinho. Faz um teste comigo. Por exemplo, se eu pegasse uma célula em G1 que tem 40 cromossomos, em G2 ela vai ter quantos? 40. Só que no G1 cada cromossomo tem uma cromátide e no G2 cada cromossomo tem 2. Deu para entender? Mais uma vez. Se uma célula no G1 tem 100 cromossomos, quanto vai ter no G2? 100. Só que no G1 cada cromossomo tem uma cromátide e no G2 cada cromossomo tem 2 cromátides. Entendeu? Vamos para cá. Agora repara bem, filho. Repare que as 2 cromátides, as 2 moléculas de DNA, estão ligadas pelo centrômero. A gente chama ela de cromátides irmãs, porque elas são idênticas. Isso quer dizer que os alelos, os genes que estão de um lado, têm que estar do outro. É uma cópia um do outro. Tá fechado isso? Vamos lá. E no período G2? No G2 é quando eu tenho síntese de RNA e proteínas, ou seja, o G2 é uma complementação do período G1. Então se resume assim, ó, G1 e G2, a célula produz RNA, proteína. E no período S, eu tenho a duplicação do DNA. Tá claro isso? Pegadinha agora, vem cá comigo. No período S, tem uma proteína que vai ser produzida. É a chamada histona. Olha o nome, filho, histona. Essa é a proteína na qual o DNA fica enrolado, enovelado. Tá claro isso? Mais uma pegadinha. É durante a intérfase que eu tenho também a duplicação dos centríolos. Os centríolos são aquelas organelas formadas por microtúbulos de tubulina. E eles formam o fuso acromático, que é um filamento proteico que vai separar os cromossomos. A gente vai ver daqui a pouquinho isso, tá? Mas guarda para mim. Os centríolos são duplicados quando? Durante a intérfase. Muito bem. Agora, filho, que terminou a intérfase, que a célula teve o seu maior metabolismo, que a célula duplicou seu conteúdo, agora vai ter a divisão celular. Essa divisão pode ser de 2 tipos, ou vai ser uma mitose, ou vai ser uma meiose. Eu quero falar nessa aula sobre mitose. Aguarde uma próxima aulinha sobre meiose também, tá? Vamos lá. Olha só pra cá, filho. O que é a mitose? Botei pra vocês, ó. É um processo em que uma célula mãe gera 2 células filhas idênticas. Isso quer dizer, vem cá, se eu tenho uma célula mãe, por exemplo, com 2 cromossomos, eu vou formar 2 células filhas com quantos cromossomos? 2. Se a célula mãe tivesse 46 cromossomos, que é a humana, né? Vou formar 2 células filhas com quantos cromossomos? 46. Pegou a estratégia? Vem cá comigo. Qual é a função da mitose? Muita atenção agora. Mitose ajuda no crescimento. Por quê? Porque quando nós crescemos, aumenta a quantidade de células. Quando eu era bebê, eu tinha 1000 células, por exemplo. Agora que sou adulto, tenho 1 milhão. Então, esse aumento de células que resulta no meu crescimento é mitose. Segunda, filho, regeneração. Imagina quando a gente era moleque, estava andando de skate, jogando bola, você pegou uma queda e acabou se ralando. Você perdeu células epiteliais da pele, né? Para você repor essas células que você perdeu, é mitose. Você pega um lagarto, por exemplo, quando ele está sendo ameaçado, ele solta a cauda para que o predador possa comer enquanto ela foge. E esse lagarto vai repor aquela cauda, sabia disso? Através de quê? Mitose. Mas a mitose também está relacionada com a reprodução. Cuidado agora, filho. Mitose participa da formação de gametas. Peraí, professor, não escutei isso. Você disse que mitose faz gameta? Faz, pô. Mitose participa da produção de gametas, sabe de quem, filho? Dos zangões, que são os machos nas abelhas. Cuidado! Nas abelhas, o macho tem 16 cromossomos. E o gameta também tem 16. Então, como não teve redução cromossômica, é mitose. Sabia disso? Fica atento. Ó, além da mitose fazer gameta em animal, como é o caso do zangão, também representa a produção de gameta em planta. Vamos lembrar rapidinho. Na planta tem 2 gerações. Gametófito, que faz gameta, e esporófito, que faz esporos. O gametófito é N e faz gameta N. Esse processo é o quê? Mitose. Fique atento. Muito bem, filhote. Agora vamos para a parte que eu considero mais técnica da aula. Por quê?
a gente vai caracterizar as 4 fases da mitose. Então, vamos fazer assim. Primeiro vamos mentalizar quais são as 4 fases. Repete aí comigo, tá? A primeira chama prófase, a segunda, metáfase, terceira, anáfase e a quarta, telófase. Guardou? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O teu trabalho agora é caracterizar comigo. Vamos juntos. Bora começar com a prófase, tá bem? Eu digo assim para os alunos, ó, durante a prófase eu tenho 5 eventos marcantes. Vamos organizar? Depois eu quero que você vá parando a aula e vá anotando para poder fixar bem o conceito, tá? Essa aula, filho, de divisão celular, nós aprendemos de verdade quando a gente pega folha em branco e faz sozinho, tá? Então faça também. Vamos lá. Evento 1. Durante a prófase, eu vou ter a migração dos centríolos. Tá aqui, ó. Essa imagem aqui tá horrível, mas eu fiz para ficar bem parecido com o que eu faria no quadro, para deixar vocês com a sensação de que a gente está lá na sala juntinho, tá? Então vamos lá. Aqui estariam os centríolos, ó. Lembra que os centríolos duplicaram durante a intérfase, mas eles duplicaram e ficaram juntinhos. É na prófase que eles começam a migrar. Aí vai ser assim, ó, esse centríolo vai migrar para esse polo e esse centríolo migra para esse. Fechou, filho? Se não chamar de centríolo, pode chamar também de diplossomos. Por quê? Porque na verdade eu tenho 2 centríolos aqui, ó, que ficam perpendiculares. Tá bem, ó, tá vendo? Ou então pode chamar de centrossomo. Enjoado isso, né? Mas tem que aprender os nomes, tá? Então bora. Ou ele vai escrever na prova migração dos centríolos, ou migração dos diplossomos, foi? Ou migração dos centrossomos. Tomou nota? Vamos lá. Evento 2. Quando os centríolos vão migrando, aparecem 2 filamentos proteicos. Esse aqui, ó, é o filamento do fuso acromático. Ó, fechou? E esse que está puxando aqui, ó, são filamentos do áster. Guardou, filho? O fuso fica no meio, o áster nas pontas. Evento 3. Eu vou ter agora o desaparecimento da carioteca. Quando os centríolos vão migrando, isso bagunça o citoesqueleto. É ele que organiza a carioteca. Então a carioteca vai desfazer. Olha desaparecendo aqui. 4º evento. Desaparecimento do nucleolo. O que acontece? Quando a carioteca desaparece, o nucleolo começa a se fragmentar. E olha que legal. Os fragmentos do nucleolo passam para o citoplasma. E lá no citoplasma, os fragmentos do nucleolo vão formar o ribossomo. Essa dica é muito importante, tá? Então, os ribossomos são formados por fragmentos de quem? Do nucleolo. Tá claro? Vamos para cá junto. E o 5º evento é a condensação dos cromossomos. Vamos lá. Eu disse agora que na intérfase, os meus 46 DNAs estavam descondensados e juntos, formando a cromatina. Agora os DNAs vão se separar e vão condensar. Quando ele condensa, ele se enrola na proteína chamada histona. E aí o cromossomo fica grosso e fica menorzinho, mais encurtado. Ele começa a ficar mais visível. Tudo bem essa história? Então ele pode dizer assim na prova, ó, que uma cromatina era formada por 46 cromossomos juntos. Na prófase, os 46 cromossomos separam e condensam. Fecharam? Agora cuidado, filho, dica muito preciosa. Os cromossomos não condensaram? Fique atento agora. Quando o DNA condensa, ele fica inelegível. Não tem como ler os genes. Ou seja, cessa toda a síntese de proteína. Guardem, por favor, isso para mim, tá? Durante a divisão celular, não tem síntese proteica, porque o DNA está inelegível, condensado. Isso é muito importante. Vamos junto. Vamos repetir os 5 passos que estão na prófase? Eu tive 1, migração do centríolo. 2, formação do fuso e do áster. 3, desapareceu a carioteca. Tá repetindo aí? 4, desapareceu o nucleolo. E 5, condensação dos cromossomos. Reparem que a minha célula mãe aqui, ó, tem 4 cromossomos. Por que eles estão duplicados? Porque já passaram pela intérfase, pelo período S. Por isso cada cromossomo tem 2 cromátides. Foi, filho? Vamos lá. A próxima fase chama metáfase. Muito cuidado agora que aqui tem coisa pra caramba pra cobrar na prova. Primeiro, filho. Primeira marca da metáfase é que os centríolos estão nos polos. Olha aqui.
Aqui é a fibra do áster, olha o fuso. Só que atenção agora, os cromossomos vão chegar na sua máxima condensação. Muito cuidado, filho. Agora que o cromossomo está na máxima condensação, ele fica mais visível. Então, a metáfase é a fase perfeita para você fazer um estudo do cariótipo, que é quando você consegue visualizar os cromossomos. Para você ter uma ideia, é no exame do cariótipo que eu identifico síndromes, como síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner e síndrome de Down, que é a mais conhecida para vestibular. Vamos continuar. Aqui na metáfase também, os cromossomos se alinham no meio da célula, formando a placa equatorial ou placa metafásica. É muito importante que os cromossomos fiquem no meio para que eu tenha a separação equitativa das cromátides. Olha só, coloco os cromossomos no meio para que depois eu possa separar as cromátides. Fechado isso então, ok? Vamos lá. Terceira fase. A terceira é a anáfase. Eu gosto muito de fazer esse joguinho aqui que dá para você visualizar. Olha a metáfase bem aqui, filho. Quando chega a anáfase, olha o que vai acontecer. Conseguiu ver, ó? Vamos lá? Na anáfase, eu tenho isso aqui, ó. Encurtamento do fuso. É como se o fuso puxasse de um lado e puxasse do outro. Aí o que acontece? Eu vou ter a quebra dos centrômeros. Olha só aqui, filho. Olha o centrômero inteiro. Aí eu vou puxar e olha ele quebrando aqui, ó. Você viu? Eu tive a quebra dos centrômeros. Além disso, eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Pode reparar, ó. Olha o cromossomo inteiro aqui. Essa cromátide vem para um lado, essa vem para o outro. Olha a imagem. Você viu? Então, eu pego os cromossomos, ó, e tenho separação das cromátides irmãs. Muito cuidado. É este fenômeno da separação das cromátides irmãs que garante que as duas células filhas serão iguais quanto ao número de cromossomo. Não esquece, tá? Agora, tem uma dica muito preciosa pra gente, filho. Reparem bem. Bora voltar na metáfase? Olha lá. Existe uma droga, uma substância chamada colchicina. Alerta, hein? Colchicina. O que ela faz? A colchicina tem o poder de quebrar, despolimerizar o fuso acromático. E se eu quebrar o fuso acromático, eu não vou passar da metáfase para a anáfase e eu vou interromper a mitose. Então não esquece, sempre que eu uso colchicina, eu interrompo a divisão celular na fase de anáfase. Não esquece, hein, galera, essa história que nós discutimos. A colchicina interrompe a mitose na transição da metáfase para anáfase. Guardem isso, por favor, tá? Vamos lá. Agora vamos fazer o fechamento. Dá uma olhadinha para cá, filho. A última fase da mitose é a telófase. Tanto que a palavra telos é fim. Então vem cá comigo. Alguns autores costumam dizer que a telófase é como se fosse o contrário da prófase. E realmente é. Quer ver? O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Terminou a divisão, então vai rolar a cariocinese. Olha isso aqui, filho. Cariocinese quer dizer divisão do núcleo. Olha lá. Reaparece a carioteca. E aí, neste momento, parece que a célula tem dois núcleos, ó. Daí o nome cariocinese. É como se o núcleo fosse dividido. Tá bem? Segundo evento. Eu tenho a descondensação dos cromossomos. Vamos lá. Os cromossomos descondensam e voltam a se emaranhar novamente, formando a cromatina. Qual é a importância disso, filho? É que quando os cromossomos descondensam, o DNA volta a ficar ativo. E aí volta a ter síntese proteica na intérfase novamente. Fechou? E aqui, ó, terceiro evento. Desaparece as fibras do fuso, não precisa mais, e do áster. Pode ver que o centríolo está aqui sozinho, ó. Por quê, filho? Porque terminou a divisão. Então não há por que mais ter fuso e áster. E o último evento eu tenho, ó, o reaparecimento do nucléolo. Por quê? Porque agora, como o cromossomo voltou à atividade, o DNA voltou à atividade, a célula produz novamente o RNA ribossômico. E a massa de RNA ribossômico forma o nucléolo. Tá bem? E aí, ó, eu vou ter a citocinese. Olha o palavrão. Citocinese é a divisão do citoplasma. Olha só. Nas células animais, a divisão do citoplasma, a gente fala que é centrípeta. Por quê, filho? Porque é de fora para o meio. Centrípeta. E isso acontece pela contração, que é consequência do deslizamento de duas proteínas, que é a actina e a miosina, que você conhece lá dos músculos.
Fechado isso? Então fique atento. Na telófase é quando eu divido o citoplasma e divido dos núcleos. E aí eu tive a formação de duas células filhas iguais entre si e iguais à célula mãe. Agora vamos analisar aqui, gente, como é que é a variação de DNA ao longo da interfase. Vem cá comigo. Eu estou representando esse período aqui como G1. Então bora de novo? No período G1, a célula tinha 46 cromossomos e cada cromossomo tinha uma cromátide. Foi? Então vamos lá. Olha o que aconteceu no período S. Acompanhou? Eu tive a duplicação de DNA. Por quê? Cada cromossomo passou a ter duas cromátides. Aí eu vou para G2. Ó, manteve. No período G2, eu tenho 46 cromossomos, mas cada cromossomo tem duas cromátides. Quando eu vou para a prófase, ó, continua. 46 cromossomos, duas cromátides. Quando eu vou para a metáfase, continua. 46 cromossomos, duas cromátides em cada. Mas quando eu vou para a anáfase, olha o que aconteceu. Na anáfase é quando eu tenho a quebra do centrômero e separação das cromátides irmãs. Então o que aconteceu? Como eu separei as cromátides irmãs, cada cromossomo passou a ter apenas uma cromátide. Ó. A quantidade de DNA voltou ao normal. Então não esqueça, hein? A duplicação de DNA ocorre no período S da interfase. E quando é que o número de DNA volta ao normal? Na anáfase. É quando eu quebro o centrômero e separo as cromátides irmãs. E aí na telófase persiste. Entendeu? Agora uma dica muito importante, dá uma olhadinha para cá. Existem 3 pontos em que a célula é checada. Isso é muito legal. É como se eu fosse fazer o ciclo celular e eu sempre parasse e checasse para ver se nenhum erro aconteceu. É muito legal tu conhecer isso. Vem cá comigo. O primeiro ponto de checagem acontece, sabe aonde? No final do período G1. Terminou o G1 na interfase, a célula vai passar para o período S. Só que ela faz uma checagem. E aí é como se 3 coisas fossem checadas pela célula. 1. Se a célula aumentou de volume. Será que no G1 a célula produziu a proteína suficiente? Aumentou o citoplasma? Se houver algum problema, é melhor que não prossiga a divisão. Olha o segundo. O meio está apropriado, tem as vitaminas adequadas, tem os fatores que promovem a mitose no ambiente. Será que está tudo ok? Se não tiver ok, é melhor que não prossiga. E o terceiro, ó, o DNA está danificado? Por quê? Porque quando acaba o G1, a célula vai passar para o período S. Ela vai duplicar o DNA. Então é melhor checar o DNA antes da duplicação. Que se houver algum defeito, esse defeito vai se replicar. Entendeu, filho? Aí acontece o período S, depois do período S vai para o G2, e aí quando termina o G2, quando termina a interfase, mais uma checagem. Olha aqui, final da G2. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou checar se a célula aumentou de volume. Será que o DNA foi duplicado legal? Ó, vou ver se o DNA está danificado. Eu vou ver se as condições ambientais são apropriadas para que a célula se duplique. Você entendeu? Porque se houver algum erro, a divisão tem que ser interrompida. Senão as células filhas vão ter defeitos. Aí vamos lá. Aí a célula vai para a mitose. Aí ela faz a prófase, faz a metáfase. Na transição da metáfase para a anáfase, checagem de novo, olha aqui. Na transição entre metáfase e anáfase. Por quê? Porque na anáfase é quando eu vou separar as cromátides irmãs. Se houver algum defeito com fuso acromático, essa separação não ocorre. Então olha só, o fuso se formou direitinho, ó, ele aderiu no centrômero. Se o fuso estiver perfeito, aderido ao centrômero, a divisão vai ser perfeita. Isso é muito legal, né? E olha que interessante, isso tem tudo a ver com câncer. Por quê, filho? Porque toda vez que a gente obriga as células a se dividir muito rapidamente, as checagens não são feitas da maneira adequada. Quer ver um exemplo disso? Imagina um indivíduo que é professor, como eu. Força muito a garganta, não é isso? Como eu lesiono a garganta, as minhas células têm que regenerar constantemente. E aí a mitose acelera. Se eu acelerei a mitose, as checagens não acontecem de maneira correta. E aí, se acontecer um erro no DNA, esse erro vai ser repassado para a célula filha. E aí, filho, a cada mitose, as células vão acumulando erros, acumulando mutações. E pode ser que o acúmulo dessas mutações atrapalhe na divisão celular, na mitose.
e aí pode começar um câncer. Então guarda isso, é muito legal. Qualquer processo que acelere a mitose demais atrapalha o ritmo das checagens. Aí as células filhas podem acumular pequenos defeitos que vão se aglomerando, acumulando, até que gera um defeito muito grande que culmina em um câncer. Muito bem, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu adorei fazer essa aula para vocês. Veja ela várias vezes, pega a folha em branco, faz o seu resuminho, assista a nossa sequência Te Prepara para o Enem e indique para os amigos, tá? Quanto mais inscritos estiverem aqui no canal, mais aulas eu vou gravar para vocês.